Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a aula número 7 de desenho mecânico com AutoCAD. São 16 horas e 2 minutos em Brasília. Hoje o tempo está fechado, mas graças a Deus a chuva deu um tempo, não está chovendo, então eu pude começar a transmissão da aula. Então sejam todos muito bem-vindos. Quero dar um oi aí para o pessoal que está na sala. O Alex Linhares. Ai, gente, nossa. Desculpa, que eu ainda estou um pouco nervosa com a questão do meu filho ter perdido o celular. Vamos começar de novo. Então, sejam bem-vindos. Eu quero dar uma boa tarde aí para o pessoal que está online. Então, Alex Cosmo, de Brasil, acredito que seja o meu querido amigo de São Paulo. Beijo para você. Que bom que você está com a gente. O Cleverson Silva de Varginha também, muito bom ter você de volta com a gente, Cleverson, bem-vindo. O querido David Marcos de Mogi das Cruzes, São Paulo, também muito querido, gosto muito de vocês todos. Esse Edson Clay sou eu mesma que fiz o login no notebook. O querido Giovanni de Capão da Canoa também, seja muito bem-vindo. Que bom que você está participando de praticamente todas as aulas, né? Todos vocês. O Lidney também de Santos, São Paulo. Saudade de Santos, Lidney. Depois me conta como é que tá o tempo aí, se a chuva tá dando uma trégua. E o querido Regis Baldi, que por enquanto tá em Botucatu, né, Regis? Mas em breve vai ser mais um... do Sul. Isso, vai lá para Santa Catarina. Então vamos lá. Bom, pessoal, para quem não estava conseguindo acessar antes, pode ser alguma falha. Tá com sol aí, Lidney? Oh, coisa boa, saudade da praia, meu Deus do céu. Bom, quem sabe um dia eu consiga voltar aí, pelo menos para umas férias, né? Aí a gente marca um happy hour com a galera aí da Baixada aí e vamos todo mundo se conhecer. Vamos ver, vamos ver. Ah, legal. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Voltando aqui, para quem não estava conseguindo ver, esse vídeo aqui... Deixa eu até tirar o áudio dele para não atrapalhar, onde eu mostro partes de alguns, não de todos, só de alguns dos vídeos que fazem parte desse pacote, desse DVD de AutoCAD 3D, que são 2 DVDs, um de 8 GB e um de 4 GB. Então, vocês podem ter mais informações aqui na loja, DVDs AutoCAD 3D, tá? Enfim, eu não vou me demorar muito porque vocês já sabem os links, né? Já conhecem os links e para quem não conhece é só olhar aqui na descrição de todos os meus vídeos, né? Do YouTube, eu sempre coloco alguns links aqui para vocês. Então, quando é demonstração de produto, eu coloco os links diretos aqui. Então, basta você vir aqui, não precisa ficar tentando acertar o link, digitando lá em cima, tá? Pessoal, bom, deixa eu fechar aqui o Facebook para não ficar carregando. Primeira coisa, eu quero convidar vocês, tá, para participarem dos fóruns de AutoCAD, da comunidade da Autodesk, tá? Os fóruns do AutoCAD. Nós temos os fóruns de AutoCAD em português, quer dizer, não da versão em português, são fóruns em português, porque vocês sabem que
Os fóruns da Autodesk, a maioria são em inglês, né? E nós temos alguns também, fóruns internacionais, que eles chamam, olha, tem alemão, francês, espanhol, ó. E nós temos também os fóruns em português. Então, em português, nós temos o AutoCAD, o Civil 3D, o Mechanical e o Electrical, o Alias, o Geospatial, o Inventor, o Revit, o Volt. Se tem algum produto que vocês usam, que vocês gostariam de colocar dúvidas, tá? E vocês não têm aqui a categoria, por enquanto vocês podem postar numa categoria que seja similar, tá? E de repente, se tiver muitos posts, muitas pessoas querendo utilizar, querendo tirar as dúvidas em relação a esse software, eu posso dar a ideia, né, para o pessoal lá da Autodesk, para eles criarem essa categoria, por exemplo, do 3D Studio Max. Se você tem dúvida, posta aqui no do Alias, né, que é um software, vamos dizer assim, similar, tá? Do Map, posta aqui no Civil 3D, tá? E eu contribuo, né, voltei a contribuir aqui bastante, tô tentando pelo menos, né, com as dúvidas em português, mas tem uns outros amigos meus que já estão há mais tempo no fórum, colaborando, então às vezes eu tô chegando um pouco atrasada, porque quando eu clico lá para ver a dúvida para responder, ou o Fábio ou o Henrique já responderam, né? Então eu vou tentar colocar mais dicas também e tentar ajudar o pessoal aí que tem as dúvidas. Então eu convido vocês a virem também colocar suas dúvidas aqui no fórum da Autodesk, tá? E outra coisa, vocês gostaram de uma resposta? Por exemplo, deixa eu abrir essa daqui, tá? Gostaram de uma resposta? Por exemplo, essa resposta aqui do Henrique, tá? Então, dá um cudo para ele. Um cudo é tipo um like, tá? Dá um cudo para ele lá, porque ajuda a divulgar mais o trabalho dele também. E se você postar uma dúvida e alguém te responder e essa resposta for a solução, coloca aqui para ajudar também, né, a aceitar como solução, tá? E também, se você quiser colaborar, ajudar nas respostas, responder, postar dicas, fiquem à vontade, tá? Então, é muito importante que vocês também participem dos fóruns da Autodesk em português, tá? Eu vou colocar o link aqui no N-Meeting, ó, para vocês, tá? O Lidney quer saber se os vídeos que estão no DVD de AutoCAD 3D, se são as videoaulas de 3D que eu estava dando. Lidney, sim, aquelas aulas fazem parte, sim, do DVD, mas tem aulas que não estão no YouTube e nem estarão, tá? São aulas, vamos dizer assim, específicas. Deixa eu mostrar aqui para aulas exclusivas, achei a palavra. São aulas exclusivas, tá? Que só vai ter quem comprar o DVD. Então, ó, configuração de materiais, criação da biblioteca customizada, como que cria um texto em 3D, como que faz telhados no AutoCAD, escadas em caracol, enfim, esses são só alguns, tá? O que deu? A voz tá dando umas travadinhas? Pode ser a conexão da internet, tá? Ou a sua ou a minha, não tem como saber, tá? Mas, independente disso, o vídeo está sendo gravado e depois vai pro YouTube sem as travadinhas. Ok? Bom, eu vou sair lá da transmissão que eu tô no notebook para ver se de repente for a minha conexão, ela deve estar pegando um pouco da banda e pode ser isso, né? Só um instantinho, pessoal. Deixa eu...
Pronto. Já saí. Se for a minha conexão, pode ser que dê uma melhorada aí para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Na aula passada, eu estava falando sobre vistas únicas, né? Como certas peças podem ser representadas por uma única vista, e falei também para vocês daquela questão de utilizar a simbologia, né? De diâmetro e quadrado. E eu parei em algumas peças que não são exatamente cilíndricas ou quadradas, mas que também podem ser representadas em uma vista apenas, tá? Então, por exemplo, esta peça aqui, ela é tipo uma chapa que tem esse formato e tem os furos, são 4 furos. Então, para você não precisar representar as outras vistas, né, a lateral esquerda e a vista superior, você faz apenas a vista frontal, que é a vista que oferece a maior número de detalhes sobre a forma dessa peça, tá? E em relação à espessura, a gente coloca ou dentro da peça aqui no cantinho, quando couber, ou fora da peça, tá? Então, espessura 3 e uma informação, no caso, se tiver furos, se forem passantes, você deve colocar que os furos são passantes, ok? Se os furos não forem passantes, então você precisa fazer as outras vistas, tá? Pelo menos a lateral esquerda, para definir ali a profundidade do rebaixo, tá? Seria daí um rebaixo, não seria um furo, ok? Vamos lá. Esta peça aqui, tá? Esta peça aqui é uma peça simples, tá? Então, se a gente for representar ela em 3 vistas, nós temos a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior, tá? Nesse caso, não há necessidade da gente colocar a vista lateral esquerda, porque apenas com 2 vistas a gente consegue interpretar corretamente essa peça e os detalhes que esta peça contém, tá? Então, quando você conseguir interpretar as vistas de uma peça com uma ou com 2, a terceira não é necessária, tá? Nesse exemplo, a vista que não é necessária é a lateral esquerda. Vamos ver um outro exemplo aqui. Nesta peça, eu tenho aqui a frontal, a superior e a lateral esquerda. Nesta peça, a vista que pode ser suprimida, né? Vamos dizer assim, que não é necessária para um completo entendimento desta peça, tá? Das vistas, é a vista superior. Então, nesse caso, apenas com a vista frontal e a vista lateral esquerda, eu consigo entender a forma e os detalhes e medidas para a construção desta peça. Deixa eu ver o que o Lidney... Olha, Lidney, eu não uso o padrão americano, né? Então, mas provavelmente, se você usa o padrão americano, então não sei te dizer se seria igual ao padrão americano. Eu sei que o padrão americano eles rebatem ao contrário, né? Tá? Então, não é o foco são as normas brasileiras aqui, tá? Vamos continuar. Então, entendido aqui, pessoal? Tranquilo, né? Agora, esta peça aqui, eu acho que eu até falei um pouquinho sobre ela na aula passada, é a questão da espessura, né? Então, esta peça aqui, ela pode ser representada com apenas uma vista. Então, não há necessidade da vista lateral esquerda e nem da vista superior, apenas da vista frontal. Mas, precisa ter, ó, essa vista frontal, tá? Mas aí aqui precisa ter aquela inscrição da espessura da peça. Então, espessura 15 tem que estar colocada aqui do lado, tá? E vamos ver esta peça aqui. Abrir com visualizador de fotos. Vocês conseguem visualizar a peça aí na tela de vocês? Me respondam aí no chat. Essa peça, conseguem visualizar?
Alô? Consegue? Ok. Tá. Nós temos aqui duas representações para essa mesma peça. Nós temos a representação A e a representação B, tá? A pergunta agora é para vocês, tá? Qual dessas duas representações, tá, é a correta para fazer a representação gráfica, né, das vistas desta peça? Qual dessas duas aqui fica melhor? Tô esperando a resposta no chat. Deixa eu ver aqui. Para acompanhar aqui. O que vocês acham? Com as vistas dessa representação da alternativa A, eu consigo entender corretamente essa peça? Ou as vistas da representação B é melhor? O que vocês acham? Todo mundo na B aí? Correto, pessoal, a letra B, tá? Porque a letra B oferece uma visão melhor, né? E providencia uma interpretação correta, tá? Dos elementos desta peça, ok? Então, ok. Agora vamos lá. Bom, como eu já terminei essa parte de... Só um pouquinho, pessoal, já volto. Instantinho. Desculpa, que o Valdemar está atendendo o cliente, daí ele não fala muito baixo e eu também não, mas aí acaba atrapalhando aqui a minha concentração para a aula, né? Vamos lá, pessoal, em relação a cortes, tá? Vou pegar essa peça aqui. Quando eu tenho uma peça que tem elementos internos, tá? E numa vista esses elementos podem parecer um pouco confusos, ou até mesmo por questão de entender melhor, né, esse detalhamento interno da peça. Então a gente faz os cortes na peça, tá? Então existem alguns tipos de cortes. Hoje eu vou falar sobre o corte total, tá? No corte total nós temos 3 tipos de planos de cortes, tá? Nós temos o plano longitudinal vertical, que é feito na vista frontal, tá? E ele vai no sentido do comprimento da peça, ok? Então, é como se você colocasse um plano aqui no meio da peça. O corte total sempre passa pelo meio da peça, tá? Isso é uma coisa que não muda, ok? Aí, você tem a visualização da peça cortada. Então, é como se você passasse uma faca aqui onde está aparecendo o plano de corte, como se ele fosse uma navalha, tá? E cortasse essa peça ao meio. Então, quando a gente corta esta peça ao meio, utilizando o plano longitudinal vertical, nós temos isso daqui como resultado, tá? Então, no caso, é uma peça sólida, e essa parte aqui vazada seria a parte correspondente tanto aos furos passantes quanto a esse rebaixo circular aqui na peça, tá? Aí, pra gente poder representar um corte, tá, no desenho técnico, é preciso 2 coisas, tá? A linha de corte, no caso, no corte total, a linha de corte, as setas indicativas da direção desse corte e as achuras mostrando a parte sólida do objeto, da peça cortada. Então, quando você faz um corte, imagine um corte de uma peça, tá? O que é a parte sólida? É essa parte aqui, olha, tá?
é onde exatamente a navalha passou. Então, essas partes aqui no desenho técnico precisam ser mostradas com achuras, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, aqui nós temos a representação do corte utilizando o plano longitudinal vertical, tá? Longitudinal porque é no sentido da peça e vertical porque está cortando a peça perpendicular ao plano, tá? Perpendicular porque XY é o plano, então perpendicular a ele seria esse Z aqui, tá? Seria esse retângulo que está fazendo as vezes desse plano, tá? Dessa navalha, ok? Aí, na vista superior, nós colocamos a linha de corte, tá? A linha de corte, ela é uma linha traço ponto, grossa, mais grossa do que a linha do contorno, tá? E no final dessa linha de corte, nós precisamos colocar as letras indicativas do corte, porque um desenho pode ter mais que um corte, tá? Então, por exemplo, esse daqui é a linha de corte AA, tá? E nas extremidades, nós precisamos colocar as setas indicativas mostrando a direção do corte. Então, no caso, a seta vai indicar qual a vista que você vai representar em corte, ok? Nessa vista, o que você precisa colocar? O nome do corte, tá? Que ele pode ser centralizado aqui abaixo da peça ou aqui do ladinho, né? À esquerda aqui abaixo da peça. Geralmente, a gente utiliza ele centralizado, tá? E nas partes sólidas, né, que foram cortadas, a gente utiliza as achuras, tá? Para mostrar essas partes que foram cortadas, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tá tudo certo aí, pessoal? É que vocês estão tão quietinhos, às vezes eu fico pensando, me abandonaram? Ok. Deixa eu ver, 22 minutos. Ah, prestando atenção, tá certo. Vamos lá. Ok. Tá? Agora, uma coisa importante, pessoal, em vista de cortes, a gente não coloca linhas tracejadas, tá? Então, por exemplo, se esta peça aqui tivesse um detalhe, tá? Atrás dela aqui, no caso, se ela tivesse um detalhe aqui atrás dela, que numa representação normal fosse mostrado como linha tracejada, tá? Essa linha no corte ela não vai aparecer, tá? Em vistas com corte não existem linhas tracejadas, tá? Isso é norma, é lei, ok? Então, aqui vocês podem observar aqui, olha, essas partes aqui que estão com a achura, tá? Correspondem, ó, à parte sólida, né, da peça, aonde o plano de corte passou, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? Tá tudo tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui para gravar essa parte do vídeo, tá? E não saiam daí. Como sempre, a tela vai ficar preta, mas é coisa rápida e eu volto em segundos. Que bom que estão todo mundo acompanhando e o Davi tá dizendo que é elucidativo, né? Sem dúvidas. Ok. Então, só para relembrar, esse é o plano longitudinal vertical. Ok? Agora, e na vista lateral esquerda, né? Aí nós temos também o plano transversal, tá?
O plano transversal, aliás, deixa eu mostrar primeiro, não, vamos ficar nesse daqui, tá? É o plano que corta a peça no sentido, como já diz, né, transversal, tá? Então, essa linha de corte, esse plano de corte, ele pode ser feito, tá? Na vista frontal, indicando o corte para a vista lateral esquerda, ou ele pode ser feito na vista superior, também indicando o corte para a lateral esquerda, tá? Então, olha, vocês estão vendo aqui que nós temos essas linhas tracejadas, que são referentes a esses furos aqui, ao rebaixo quadrado e ao outro furo aqui da base, tá? Então, na vista frontal, nós temos esse tipo de representação, tá? Na vista superior, aqui, e como o corte foi feito na lateral esquerda, então, a linha de corte pode ser aqui ou pode ser aqui em cima, tanto faz, tá? Nesse caso, então, é como se a gente cortasse essa peça ao meio, tá? Por aqui. Então, nós temos esse resultado. Deixa eu copiar isso para cá, para ficar mais fácil, porque a hora que eu vou usar o Orbit, aquelas outras vistas ficam na frente, né? Então, ó, aqui seria a visualização da peça cortada, tá? E aqui a visualização da representação gráfica desse corte, tá? Quais são as partes sólidas que foram afetadas pelo corte? Apenas essas duas aqui, olha, esta e esta, tá? Então, essa parte aqui não tem achura porque ela não foi afetada pelo corte, ela está para trás do plano de corte, certo? Então, nós temos aqui a representação desta face com o furo, e aqui nós temos a representação da parte aonde o corte passou, ó. Entendido? Alguém tem dúvidas quanto a isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Então, vamos continuar, tá? Então, esse é o plano transversal, tá? E quando o corte for feito, né, na vista superior, a gente utiliza um plano longitudinal horizontal, tá? Então, olha, aqui na vista frontal, nós temos o plano longitudinal vertical, porque ele fica de pé, tá? E aqui nós temos o plano longitudinal horizontal, que é este plano aqui, certo? Deixa eu até mudar a cor desse plano, para ficar mais visível, né? Ó, ele tava meio que misturando com a peça ali, podia dar um pouco de confusão, certo? Tá. Aí, no caso, a linha de corte, ela é feita na vista frontal, tá? E pode ser feita também na vista lateral, ok? Aí na lateral esquerda ela seria aqui com as setinhas para baixo também. Então, vocês vejam que nós temos aqui a linha de corte, tá? Nesse caso, ela está passando pelo centro desses furos aqui, ok? E aqui a representação do corte. Então, o que foi cortado, né? Quais são as partes sólidas do modelo que foram afetadas pelo corte? Foram essas aqui, olha. Essas duas aqui e essas duas aqui, certo? Então, essa parte aqui estava abaixo do plano de corte, ó, estava abaixo, não sofreu alteração, foi representada aqui tranquilamente, ok? Dúvidas, pessoal? Tá tranquilo? Acho que não, ninguém tá falando nada, então tá tranquilo, né?